Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando, e é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E Ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém,
nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade, quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo, mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra.
Quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão,
As minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Esse contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente de alguma maneira ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Porque às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando
privilégio ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Coincidência ou não, várias pessoas falando da mesma coisa. Só pegar alguns aqui por cima. A Luzia Rosa, por exemplo. O tema é: Padre, o que me falta? Tive uma crise séria de depressão, não queria saber de viver, acabei melhorando depois de muitos tratamentos, mas hoje em dia sou uma pessoa triste, parece que falta algo em minha vida. Estou formada, trabalho em minha área, mas sinto vergonha de mim mesmo. Neste mundo onde sucesso, beleza e riqueza são tão exaltados, eu me sinto uma perdedora. Minhas contas estão em dia, minha saúde também, minha família é ótima, tenho um relacionamento estável com o homem que amo, mas sou insegura, me sinto fraca e acho que vou desabar a cada abalo. Me sinto um fracasso. Suas palavras tocam meu coração, mas não consigo colocá-las em prática. Mais um. Gabriela. Nos últimos dias, Padre, tenho sentido uma ausência, uma falta, uma solidão dentro de mim.
Nada que me impeça de trabalhar, de estudar, como faço todos os dias. Mas é uma falta grande que tenho sentido depois de uma relação que acabou há mais de 5 meses. E nos últimos dias tenho sentido muita falta. Padre, estou escrevendo pois estou precisando muito de ajuda. Estou vivendo o pior momento da minha vida e não sei o que fazer. No último dia 12 de agosto, Dia dos Pais, tive uma decepção tão grande que acabei atentando contra a minha vida. Graças a Deus fui salvo a tempo e hoje estou aqui pedindo ajuda, pois não consigo me reerguer. Estou me sentindo fraco, sem ânimo, com vontade de desistir de tudo. Tenho orado, rezado, tenho ido à igreja, mas parece que nada tem adiantado. Sinto meu coração cada vez mais agoniado, cheio de rancor, tristeza e amargura, e não sei mais o que fazer. Padre, tenho 19 anos e gostaria de desabafar. Estou passando por uma fase complicada, estou desempregada, indo mal na faculdade de psicologia que meu pai paga para mim. Semestre passado peguei 3 dependências em matérias e vou ter que refazê-las. Nesse semestre estou pior. Estou desmotivada, sem ver uma luz no fim do túnel. Eu me sinto inútil e tenho medo de não ser uma boa profissional, pois minha mãe sempre me afirma: você vai ser uma profissional que não sabe de nada. Estou procurando estágio em RH, mas está cada vez mais difícil. Já pensei que irei morrer, pois nada parece dar certo, a não ser para as outras pessoas. Como livrar-me desta sensação de que sou um fracasso? Essa foi a Cássia. Agora aqui, a Neuza. Padre, tempos atrás tivemos um caso, uma tentativa de suicídio na nossa família. Estou muito preocupada, pois tenho visto muito sofrimento ao meu redor e muitas pessoas procurando o suicídio como uma solução para a vida. Padre, o que está acontecendo com a gente? Por que as pessoas estão perdendo o sentido para a vida e estão desistindo de viver por qualquer motivo? Neuza Maria, São Paulo. Veja bem, eu tenho para mim, minha gente, que a vida, ela é difícil para todo mundo. Todos nós temos motivos para desistir, todos nós temos um motivo forte hoje, poderíamos dizer assim, para eleger e falar: olha, estou justificado, eu vou entregar os pontos agora. Muitos de nós. Pode ser que você que esteja nos assistindo esteja neste grupo, dos que estão justificados, dos que têm motivo sério para desistir da vida, ou até mesmo para assumir esse fracasso como definitivo e parar de lutar. Justificados, você pode muito bem, estando justificado, assumir isso para você mesmo: olha, não quero mais. Agora eu pergunto, o que é que tem faltado ao nosso coração para a gente chegar a um ponto desse? Eu não sei, eu posso estar errado, mas em outros momentos parecia que as pessoas estavam mais dispostas a viver, né? Enfrentavam com mais coragem as dificuldades. Converse com seu avô, converse com sua avó, converse com seus tios mais velhos, e você vai ver que em outros tempos as dificuldades eram as mesmas, mas parecia que as pessoas estavam um pouco mais preparadas para o sofrimento. Eu fico muito preocupado com o nosso despreparo para sofrer. Eu fico muito preocupado como nós estamos hoje entregando os pontos muito facilmente. Ou como nós estamos aqui, como os 3 primeiros que eu li. Cheio de motivos para viver, cheio de experiências positivas para analisar e considerar, né? Olha para a vida e descobre que tem um monte de coisa boa, mas lá no fundo falta alguma coisa que nós não sabemos dar nome. O que será que tem nos faltado, minha gente? Por que será que depois de ter buscado tanto, de ter alcançado tanto, porque hoje a primeira grande característica do mundo moderno é justamente esta: é oportunizar. Por isso que Sartre já dizia, de maneira muito sábia, na leitura que ele fazia desse mundo moderno, que a fonte das angústias era justamente as possibilidades.
Quanto mais o ser humano pode, mais ele se angustia. Estranho isso, não é? Poder muito nos causa desconforto. Hoje você pode escolher tantas coisas para a vida, você pode ir a tantos lugares, e isso lhe angustia. Ou então, depois de já ter conquistado muito, olha para dentro do coração e descobre que há muito pouco de tudo isso que foi conquistado que realmente dê significado à vida. Eu penso que nós estamos vivendo muito para fora. O mundo é assim, ele nos convida a sair para fora o tempo todo. A cultura tem sido produzida para isso. É impressionante como nós estamos vivendo numa época onde nós estamos sendo nivelados por baixo. A música que é produzida para a gente ouvir, o texto que é produzido para a gente ler, a programação de televisão que é feita para agir, para nos entreter. É impressionante como falta espaço em tudo isso para a profundidade. E julgados para fora o tempo todo. As nossas crianças estão assim. Os nossos adolescentes estão assim, os nossos jovens estão assim, os nossos adultos estão assim, indispostos com a profundidade. E porque estamos indispostos com a profundidade, estamos indispostos a nós mesmos, às nossas questões, as mais fundamentais. Como faz falta na vida humana profundidade, reflexão. Por quê? É a partir dela que nós ajudamos a dar significado ao que a gente conquista. É a partir dessa profundidade que gera uma maturidade, é que a gente tem condições de escolher com um pouco mais de sabedoria, para que a gente não se perca neste emaranhado de possibilidades. E aí entra a frase bíblica, minha gente. De nada vale ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo. Você sabe que isso, para mim, tem sido a frase crucial do Evangelho. Se você perguntar para mim, padre, qual é a frase do Evangelho que mais lhe persegue nos últimos tempos? É esta. De nada vale eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha vida. Não é verdade? De nada vale eu ter reconhecimento, eu estar nisso, naquilo, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Você? De nada vale você ganhar todas as oportunidades, se essas oportunidades estão roubando você. Isso é fundamental. De nada vale você ganhar o mundo, se comprometer essa realidade, a mais íntima, que é a que faz com que você possa ver significado naquilo que você fez. Você já me escutou falar sobre isso? Que o único sucesso que vale a pena é aquele que nos dá o direito de deitar a cabeça no travesseiro todo dia à noite e você dormir tranquilo sabendo que você foi o ser humano que poderia ter sido. Falta Deus na nossa vida, minha gente. Falta vida interior. Padre, estou já com a minha faculdade, estou feliz no meu trabalho, tenho um bom marido. Você ouviu? Mas não sei o que me falta, padre. Lá no fundo tem uma tristeza que eu não consigo consolar. Eu ouso dizer que o grande déficit, a grande deficiência do ser humano nos dias de hoje é a vida interior. Saber fazer silêncio, saber buscar a profundidade, ficar amigo da profundidade. Eu fui ver agora, na semana passada, aquele musical que está no Rio de Janeiro, que conta uma homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento. Nada será como antes. Você sabe o que mais me emocionou? Claro, é uma montagem muito bonita, com muita competência, os cantores são brilhantes, o espetáculo é muito delicado, o cenário muito bonito. O que mais me chamou a atenção, ao ouvir essa trajetória musical deste grande homem que é o Milton,
ouvir um pouco da história da sua vida através daquelas canções, foi justamente identificar que não tem uma letra daquelas canções que seja idiota e que idiotize no momento que nós ouvimos. É poesia pura. E porque é poesia pura, é vida. É vida. A caneta daquele homem é poderosa. Por quê? Porque Milton é um homem profundo. É um artista profundo. É um artista que mergulhou nas questões humanas. É um artista que mergulhou nas dores humanas e sobre elas poetizou. Escreveu música. E lá, quando saímos inebriados, eu com os amigos que foram ver comigo, quando saímos de lá, comentamos isso. Que falta fazem esses artistas nos dias de hoje para comporem a vida sonora da nossa vida, a trilha sonora da nossa vida? Porque em outros tempos, lá pela década de 70, 80, poesia e música popular brasileira era a mesma coisa. Engraçado isso, né? Nós ouvíamos poesia no rádio. Nós ouvíamos letras que falavam ao nosso coração, que de alguma forma nos aprofundava. Porque toda vez que você lê um texto que é sério, que está tocado pela sensibilidade e que trata as questões humanas com responsabilidade, você, no ato de ler, tem a oportunidade de ser profundo. Quando você lê um poema que foi escrito com responsabilidade, com sensibilidade de quem realmente mergulha nos mistérios das questões humanas, você é automaticamente tocado e convidado a ser profundo também. Quem lê coisas profundas vai ficar profundo também. Quem escuta músicas que de alguma forma lhe convide a viver a profundidade dos sentimentos, vai lhe favorecer isso. Agora, se você fica nesse, me desculpe o termo, né? É melhor nem usar os termos aqui. Deixa para lá. Se você insiste em reduzir a sua cultura musical a esse lixo que nos é oferecido, com essas expressões o tempo todo cheias, com essas construções o tempo todo cheias de duplo sentido, rasas, absolutamente rasas, se você se limita a dar esse alimento para a sua alma, cuidado para que você também não venha engrossar o time desses que estão perdendo o sentido da vida. A vida, minha gente, exige o tempo todo um cultivo. E se nós não cultivarmos essa vida com responsabilidade, nós vamos ficar sem graça. E perder a graça é perder o elan vital, é perder a disposição de acolher as manhãs, é perder a disposição de acolher o cotidiano, que por mais ordinário que seja, tem um motivo profundo para mim. E isso não é questão de ser estudado, não. A minha mãe é uma mulher absolutamente simples, não teve oportunidade nem de fazer o primário completo, e a minha mãe é uma mulher que foi educada para a sensibilidade. A minha mãe aprecia a arte, ela sabe apreciar a profundidade, e mesmo quando não é capaz de compreender as palavras mais difíceis que estão ali, ela é capaz de sentir e de se interessar por elas. O problema, minha gente, é que essa cultura rasa que está sendo produzida hoje no Brasil e no mundo, ela tem colocado desde muito criança nos nossos filhos a indisposição com a profundidade. E depois, indispostas com a profundidade, elas não serão capazes de lidar com suas questões, porque as questões humanas são sempre profundas. Tem que mergulhar muito dentro de si mesmo para se compreender, para não se permitir ser levado, ser roubado. E é aí que a gente se perde. A gente ganha o mundo inteiro, mas a gente perde a própria alma. A gente perde a própria vida.
Não é para ser assim. Para mim isso é exercício religioso, viu? É discurso da religião, sim. A gente voltar às questões profundas. A gente voltar a dispor o nosso coração para os grandes escritores, para os grandes compositores, ouvir um pouco de música que realmente possa mexer com o nosso coração, que possa provocar dentro de nós uma reflexão, um bem-estar diferente desta euforia que faz parte dos nossos dias e que tem se transformado na regra. Precisa ser assim, volto a dizer. Hoje, você tem a oportunidade de trazer isso para a sua vida. Tem tanta coisa boa à nossa disposição. Não seja raso. Você não merece. Trate-se de um jeito que você merece. Trate-se com profundidade. Ofereça-se estes alimentos que poderão gerar em você essa profundidade maior, para que você não engrosse o time destes que estão perdendo o sentido da vida. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para o seu dia a dia. Tenha a oportunidade de ficar a sós com Ele. O encontro com Deus começa com um simples colocar-se à disposição dEle. Calar os ruídos do mundo e colocar-se na presença dEle. E dizer: eu estou aqui, Senhor. Me ajude a reencontrar a profundidade. Me ajude a vencer essa tentação de ser raso, de ser idiotizado, né? de permitir que a filosofia que idiotiza o mundo de hoje venha me idiotizar também. Quebre este vínculo.